Tiago Leite já está aqui presente. E já vamos para a nossa live 2 sobre dieta cetogênica. Esperar o Tiago entrar. Oi, Tiago. Melhorou, o som melhorou. Tudo bom? Tá ouvindo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estou escutando, viu? Ah, tá. Agora tá. E a minha voz, tá legal? Tá boa. Boa noite. Boa noite. Bom, Thiago, eu acho Ao que a Bruno. gente veio para o segundo momento, né, da nossa live sobre dieta cetogênica e emagrecimento. Hoje a gente tentar abordar um pouquinho também se é eficiente ou não no Endurance. Na live passada a gente já deu um spoiler, né, no final, se era eficiente ou não. E aí a gente vai dar continuidade hoje, né? Sim. Fala, Brunão. Olha o Bruno aí mandando boa tarde pra gente. Aqui já é boa noite, Bruno. Jacques também. Boa noite, pessoal. O pessoal tá entrando. Bianca. Vamos dar um minutinho para o pessoal entrar? Uhum. E que você botou Eu acho. Um minutinho. algumas caixinhas de pergunta lá, hein, Thiago, no seu Instagram, sobre dieta Botei. cetogênica. Você respondeu ou não? Eu não respondi. Você... Esperei um pouco responder para a gente Boa noite, galera. a questão hoje. Hoje vai ter uma discussão legal. Na verdade, uma continuação da primeira live, né? Eu acho até quem perdeu a live, fica até a sugestão, e lá na Bioquímica Mesa, lá no feed, vai encontrar a live inteira lá. Então, lá vai ter uma abordagem assim, muito mais metabólica, né? Prática também, com certeza tem muita coisa prática ali, vai da bioquímica até a clínica, literalmente. Né? Eu lembro que a gente falou de até doença neurodegenerativa, foi comentado. Tem muita coisa boa lá. E os conceitos básicos também da cetose, porque sempre tem muita dúvida, né? Percebo isso, seja o profissional, seja o aluno, tem muita dúvida em relação à cetose. É muita informação hoje na rede social, ou até desinformação, né? Sim. Pouco conhecimento, né? A gente tem que trilhar ali o conhecimento. O conhecimento é você falar a palavra. Informação são aquelas letras soltas. E a gente, na realidade, tem que formar conhecimento. A gente está aqui para isso, né, Jussara? Passar um pouquinho da nossa experiência, do conhecimento que tem, nesse tema maior que vai ser a dieta cetogênica. Sim. A live de número 2. A 1 já está no nosso Instagram, vai subir para o YouTube, e essa aqui também vai ficar aqui salva no nosso Instagram da Bioquímica Mesa. Sim. E a gente vai subir também para o nosso canal do YouTube, tá? Vamos começar? Podemos. Bom, Thiago, você botou lá, né, as caixinhas de pergunta, e aí você fez uma pergunta bem interessante. O ovo ou a galinha, Thiago? Quem vem primeiro? O ovo ou a galinha? Isso. E aí uma das sugestões lá de respostas para você, que você colocou, né, para as pessoas responderem era: maior nível de cetose aumenta a queima de gordura ou maior queima de gordura que induz o aumento da cetose? E aí, Thiago? Gente. E aí você pode ver pelas respostas que teve bastante confusão. Né? Teve assim 50% a 50%, eu acho, mais ou menos. Então, quem vem primeiro? É a cetose que induz a maior queima de gordura ou é a maior queima de gordura que induz a cetose? Então, olha só, gente, para a gente poder entender esse primeiro momento, a gente tem que entender o porquê da cetose, né? Como que ela surge no organismo humano. Então, principalmente em duas situações, que são até diferentes metabolicamente. Primeira situação, restrição de energia. Podemos até falar no jejum completo. É o que nossos ancestrais passavam muito, né? O jejum completo, não tem acesso à comida. Mas não precisa, Jussara, ser o nosso ancestral, não. Pode ser, por exemplo, o cidadão que não tem condição financeira nenhuma de comprar nenhum alimento. Pode ser o cidadão que está numa ilha deserta, naufragou. Pode ser o cidadão que está preso, sei lá, brincar aqui, na época medieval, lá na masmorra. Pode ser o cidadão que era um preso de guerra.
pode ser preso de guerra da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, tem muito documentário com isso. Você vai vendo que a pessoa vai definhando o corpo dela para se manter vivo. Então, voltando na questão, quem veio primeiro, ovo, a galinha, né, a cetose, ela está ali como uma adaptação da nossa espécie frente ou a restrição total de energia ou a restrição do carboidrato. Tá? Restrição total de energia ou restrição do carboidrato. Restrição de quanto de carboidrato, Thiago? Até 50 gramas de carboidrato por dia parece induzir cetose na maioria das pessoas. Passou de 50 gramas de carboidrato ao longo do dia, 60, 80, 100, parece que na maioria das pessoas não vai induzir cetose. Então, as duas condições para a produção de corpos cetônicos, restrição total de energia, jejum, ou restrição do carboidrato. E aí, o que acontece? Você bem sabe, Jussara, que o nosso corpo, né, ele tem basicamente duas grandes fontes de energia. Ele tem aqui o carboidrato e ele tem o lipídio, fontes de energia. Proteína também pode ser, em algumas situações, mas não é o principal. Então, você tem o carboidrato e você tem o lipídio. Quando o carboidrato começa a cair muito, por que ele começou a cair muito? Porque você não está comendo carboidrato ou porque você está no jejum completo. Os seus estoques endógenos de carboidrato não duram, pasmem, tá? Pasmem, um dia. Não leva um dia, não, horas. Para os seus estoques de carboidrato endógenos, na forma de glicogênio corporal, seja do músculo esquelético, ou seja lá principalmente do seu fígado, que responde mais ao ciclo jejum alimentado, o glicogênio do músculo é muito mais em função da atividade física, enfim, o carboidrato acaba logo. Bom, se o carboidrato acaba logo, o que sobra, Jussara, para a gente poder utilizar? Gordura. E gordura a gente tem muito. Mesmo o cara mais magrinho, ele tem uma boa quantidade de gordura corporal, uma boa quantidade de energia ali para sustentar aquele organismo por dias, por semanas, e se for obeso, por meses em inanição completa. Você consegue fazer isso, mas com certeza vai ter que metabolizar proteína também. Então, continuando para poder responder essa primeira pergunta que a gente colocou lá no feed, no story, é o seguinte: cada vez mais eu vou começar a utilizar o lipídio como fonte de energia. Óbvio, gente, óbvio, não tem o carboidrato, ele acabou. Não tem carboidrato, só sobrou o lipídio. E ele vai sendo oxidado. Tiago, o que quer dizer ser oxidado? É todo o processo, tá? Desde lá do tecido adiposo, sofrendo lipólise, liberando então ácido graxo livre e glicerol. Esse ácido graxo livre liberado lá do tecido adiposo, via processo denominado lipólise, que está aumentado nesse momento de restrição de caloria, ou que é do carboidrato, em função de um estímulo insulinêmico baixo, um GH um pouquinho mais elevado, uma adrenalina se estiver fazendo exercício mais elevado, um glucagon elevado, tudo isso está favorecendo a lipólise. Esse ácido graxo livre vai para todos os tecidos, gerar energia na forma de ATP. Esses tecidos que têm mitocôndria. Exceção aí ao sistema nervoso central. Apesar de ter mitocôndria, ele não consegue captar ácido graxo pela barreira hematocefálica. Então, qual é a grande jogada, né, da nossa espécie ao longo do tempo, né, como adaptação? Bom, já que o carboidrato acabou, eu vou ter que pegar essa gordura e formar corpos cetônicos na ausência do carboidrato. Isso acontece, principalmente no fígado, tá? Mas principalmente o fígado faz a chamada produção de corpos cetônicos, a custas da gordura que veio lá da lipólise. E a lipólise, gente, está acelerada em função do quê? Falta do carboidrato. Então, todo o processo da lipólise, né, o ácido graxo livre sendo liberado, chegando em todos os tecidos para ser consumido, isso é oxidação da gordura. Está queimando gordura literalmente. Estamos queimando mais gordura na falta do carboidrato. Óbvio, não tem o segundo combustível, que é o carboidrato, tem que ser a gordura. Além disso, a gordura vira corpos cetônicos no seu fígado. Qual é a grande vantagem agora, Jussara? Esse aqui é o pulo do gato. Qual é a grande vantagem da produção dos corpos cetônicos? Eles próprios corpos cetônicos, nos tecidos simpáticos que têm mitocôndria, ele também serve como combustível metabólico para gerar energia. Mas, Thiago, você acabou de falar que a gordura faz isso. Faz. Mas tem um detalhe. Diferentemente da gordura, os corpos cetônicos também podem gerar energia no seu sistema nervoso central. A gordura não. Ela não tem acesso a isso. Então, essa é uma grande vantagem para a produção dos corpos cetônicos durante uma restrição de energia ou de carboidrato. Vou responder a questão A agora, a primeira questão. A partir da maior queima de gordura, por tabela, na ausência do carboidrato, a produção de corpos cetônicos.
Então tem que ter essas duas esferas. A maior lipólise, né, com a maior beta-oxidação, produção lá do acetil-CoA, lá no seu fígado, vai ter maior produção de corpos cetônicos se tiver ausência do carboidrato. Então a resposta ali, olha lá, e aí, é ovo ou galinha? Então a resposta número 1, maior nível de cetose aumenta a queima de gordura? Não é isso, não é isso. A maior queima de gordura que induz aumento da cetose? Sim. Tá? Então, a maior queima de gordura, e queimar gordura, você já entendeu que é o processo inteiro, não é sinônimo de lipólise. É lipólise, o transporte pelos tecidos, e aí a oxidação lá na mitocôndria. Essa é a queima da gordura, que no fígado gera corpos cetônicos. Tá? Então, essa maior queima de gordura no momento de restrição de energia, no momento de restrição de carboidrato, aumento, então, da cetose. Está respondido. Está respondido. Muito bem respondido, né, Tiago? Ô, Tiago, e quando a gente fala, assim, da chamada cetoadaptação? O que isso quer dizer? O que isso tem a ver com tudo isso aí também que você acabou de explicar pra gente? Tinha uma pergunta sobre isso também lá, não tinha? Bom, teve essa pergunta, né, em função do tempo, né? Quanto tempo, Tiago, todo esse processo acontece que eu acabei de destacar? Produção de corpos cetônicos e depois esse sistema nervoso central consumindo esses corpos cetônicos. Então, o primeiro ponto, tá? Esses corpos cetônicos, gente, eles são... O Tiago come carboidrato normal, eu como do carboidrato normal. Se a partir de amanhã eu restringir carboidrato da minha dieta, ele começa a aumentar mais ou menos, em 2 dias. Tá? Em 2 dias, ele começa a aumentar. Então, ele quase não existia na minha corrente sanguínea, no meu fluxo sanguíneo. Todo esse processo que eu acabei de explicar começa a acontecer. Em 2 dias, ele começa a subir. E vai subindo, vai subindo, vai subindo. Aí Tiago travou. começa a subir. Vai para meio, 2 milimol. Pode chegar até 7, 8, dependendo da pessoa. Dependendo quão restrito ela está nessa alimentação. Quão restrito ela está. Pode chegar, então, no sangue, gente, até 7 a 8 milimolar. Isso é uma cetose fisiológica. Não traz nenhum problema patológico, como acontece no diabetes mellitus tipo 1. Tá? Então, isso é o processo cronológico. Na primeira semana, Jussara, você pode sentir mal, tontura, insônia, né, não vai conseguir dormir direito. Isso acontece em algumas pessoas. Tem pessoas que não vão se adaptar muito a isso, vai ter que consumir o carboidrato na sequência. Tem outras que vão se adaptar, né, e a coisa vai indo. Mas esse não é o foco que eu quero chegar agora. Isso você vai discutir depois na clínica. O meu foco agora é que na primeira semana, você me perguntou do tempo, né, da cetoadaptação, na primeira semana parece que a gente já consegue aumentar a tal da queima da gordura, realmente, pela falta do carboidrato. E essa gordura aumenta um pouco a sua queima, né? E aí você vai oxidando mais esse triacilglicerol lá do seu tecido adiposo, pela falta do outro substrato. Agora, quando você pensa no sistema nervoso central, essa adaptação leva mais tempo. Sistema nervoso central, gente, pelo menos 3 a 4 semanas. Sistema nervoso central é um grande cumilão de glicose. Realmente ele adora uma glicose. Tá? E ele só vai aceitar cada vez mais e trocar, literalmente trocar, o substrato glicose pelos corpos cetônicos em 3 a 4 semanas. Tiago, antes disso ele já estava consumindo corpos cetônicos do sistema nervoso central? Sim, estava. Eu estou dizendo a troca, no momento da troca, onde é os 50%, entendeu? Então você pode ver no livro Entendendo a Gordura, do Rui Cury, pesquisador aqui do Brasil, top, lá de São Paulo, ele tem um livro que só fala de gordura. É um livro com 600 páginas. 600 páginas. Então, no livro do Rui Cury, em um determinado momento, ele coloca essa cronologia. E também você tem um artigo do Carril, 2016 ou 2006, me fale agora. Quem quiser me manda um direct, ou deixa lá o seu comentário, que eu mando esse trabalho, que talvez tenha sido o maior trabalho com humanos, né, em termos de, para avaliar todas essas questões metabólicas. Eles colocaram os humanos por 40 dias de jejum, e avaliaram todas essas questões metabólicas que eu estou colocando aqui. Então, ó, a cetoadaptação, olha lá, a resposta B, né? A cetoadaptação, ou seja, ele leva quanto tempo? Eu botei lá na caixinha, estou lendo aqui no computador. Horas, dias, semanas ou meses. Horas, dias, semanas ou meses. Para o seu sistema nervoso central começar a conseguir muito corpo cetônico em comprimento da glicose, são semanas. 3 a 4 semanas, pelo menos. E o jejum, Jussara, só para relatar aqui, eu falei para você, 2 dias sem carboidrato começa a aumentar os corpos cetônicos, né? Com 2 dias mais ou menos.
A gente vê, e não vai ser o tema dessa live, eu só vou dar uma pincelada muito rápido, a gente vê hoje alguns protocolos ditos de jejum. Botaram esse nome, jejum intermitente, tem vários aí. Né? E você vê janelas de jejum, vamos colocar assim, de 16 horas, 14 horas, 10 horas, 18 horas, 20 horas. Esse tempo em jejum não permite, né, que você aumente esses copos cetônicos dessa magnitude. Eu acabei de dizer, são com 2 dias com restrição de carboidrato. É claro, se você acoplar esse protocolo de jejum intermitente, seja o modelo que for, mas na janela da alimentação você não come carboidrato, aí eu já entendi. Aí realmente é uma dieta cetogênica. Os copos cetônicos vão aumentar. Mas se já na janela que você pode se alimentar, em qualquer protocolo de jejum intermitente tiver muito carboidrato, aquelas 16 horas não permite aumentar os copos cetônicos. Pelo menos aí 2 dias. Tá? Então, seria mais ou menos essa ideia, a parte cronológica. E só mais um detalhe, um dado, teu sistema nervoso central, talvez seja até um pouco da próxima pergunta que a gente colocou lá, né? Tem a questão da importância. Qual a importância dessa certa adaptação? O sistema nervoso central, gente, de um adulto, ser humano adulto, ele consome, mais ou menos, todo santo dia, de 100 a 120 gramas de glicose. Talvez 150. Olha, mesmo que você não use muito seu cérebro, tá? Brincando aqui. Mesmo que você não use muito o seu cérebro, ele vai consumir de 100 a 120 gramas de carboidrato. Multiplica por 4 para mim, Jussara. São quase 400, 500 calorias. Mais ou menos isso. 400, 500 calorias só para o sistema nervoso central. Fora os outros tecidos que consomem glicose também. Então esse é um cara chato, porque ele não aceita o lipídio, ele só aceita os corpos cetônicos. Então, a produção de corpos cetônicos, nesse momento de restrição energética, ele permite, principalmente no jejum completo, ele permite maior viabilidade do indivíduo, maior viabilidade do sujeito que está com privação total de comida. Como assim, Thiago? O que isso tem a ver? Quando você dá corpos cetônicos para o sistema nervoso central consumir, ele, sistema nervoso central, fica feliz. Vamos pensar assim, fica feliz, fica tranquilo, está chegando combustível. Então ele não precisa mais de tanta glicose. De 100 a 120 gramas de carboidrato por dia, ele passa a consumir 40 gramas. Só que esse de 120 para 40 gramas, como eu falei, leva 3 semanas. São 3 semanas. Para ele reduzir aí 1/3. Isso está no livro Entendendo a Gordura, do Rui Cury. 3 semanas para isso acontecer. Então, quando ele diminui a demanda por carboidrato, bom, eu não estou comendo carboidrato, estou com restrição total. Esse carboidrato está vindo de onde, Thiago? Para sustentar essas 40, 50, 60 gramas só do sistema nervoso central, fora os outros tecidos que consomem também. A hemácia, por exemplo, não tem mitocôndria, uma célula não tem mitocôndria, ela está consumindo carboidrato todo santo dia, independente do que você coma. Então, de onde que vem a glicose, Jussara? Da produção endógena. O seu fígado vai produzir glicose para você por um processo denominado, foi muito explorado na live 1, que é a gliconeogênese, formação de glicose nova. Só que o detalhe é que a formação de glicose nova pelo seu corpo é feita a custo de proteína. Custos de proteína. Aí que ele aumenta a viabilidade no sujeito que está lá na masmorra, sem comida, que está na ilha deserta, sem comida. O sujeito que está sem comida total, é jejum completo, o que vai acontecer com ele? Para ele se manter viável, ele tem que diminuir a demanda por glicose no organismo. Por quê? Porque se ele não diminuir a demanda por glicose, você já entendeu que vai ter que degradar muita proteína para produzir essa glicose. E se você degrada muita proteína, você vai morrer mais rapidamente. Sim. Se botar 2 sujeitos na ilha deserta, um magrinho e um obeso, você pode ter certeza que o obeso vai sobreviver por mais tempo, em termos de inanição. E tem muita caloria para queimar. O obeso vai sobreviver mais. Inclusive vai produzir mais corpos cetônicos, provavelmente. O magrinho não. Tá? Então, pensa nisso. É uma adaptação para aumentar a viabilidade. Produção de corpos cetônicos é uma situação para aumentar a viabilidade do sujeito que está com restrição total de energia. Tá? Então, os corpos cetônicos, de certa forma, preservam um pouco a massa magra, mas isso a gente comenta depois. Foi? Foi, Thiago. Foi. E aí, Thiago, quando a gente pensa, né, tem essa questão também, que ficou muito, que a gente falou também na live passada, da dieta cetogênica, da dieta low carb, se entrar na dieta cetogênica, fazer a dieta low carb, dá para associar uma a outra? Você quer falar alguma coisa sobre isso, apontar? Hoje... Eu vou falar rapidinho, porque assim, também é bom você lembrar.
Porque tem muita confusão, por incrível que pareça, né? A rede social aumentou muito o número de informações, mas com muito ruído. Gente, cetogênica, realmente você tem que aumentar a produção de corpos cetônicos no seu organismo. O principal deles é o beta-hidroxibutirato que você pega no sangue, análise de sangue. Aquela fitinha que você pega na urina é um outro corpo cetônico, que é o acetoacetato. Em princípio, não tem muita relação do acetoacetato da urina para poder predizer quanto que tem de beta-hidroxibutirato no seu sangue. Mas, enfim, se tiver na urina acetoacetato, provavelmente você está com os corpos cetônicos elevados. Desculpa, você está realmente numa cetose. Então, a dieta cetogênica ela tem uma definição clara. Ela tem que induzir a produção de corpos cetônicos. Como? Ou com uma restrição energética muito grande, se é possível, e, no caso, a restrição do carboidrato especificamente. Quanto de carboidrato? Já tinha comentado, até 50 gramas por dia induz a cetose na maioria das pessoas. E a dieta low carb, que a Jussara estava comentando, a dieta low carb, na verdade, ela tem um guarda-chuva grande de possibilidades em termos de definição. Não é assim unânime. Então, por exemplo, se a recomendação normalmente é em torno de 50%, 60% do total de energia que você consome na forma de carboidrato, isso é o VET, então o pessoal aí que é da nutrição já entendeu, VET, valor energético total ofertado para o cliente, para o paciente. Valor energético total. Então, se do VET, em torno de 60% é carboidrato, 50% é carboidrato, se você estiver ofertando 40%, para alguns autores isso já é considerado low carb. Isso é low carb, mas está longe de ser cetogênico. Mas é low carb. 40% do VET, 30% do VET, 20% do VET, tudo isso acaba sendo low carb. Alguns autores, em vez de falar em percentual do VET, eles colocam em valores absolutos de carboidrato. Valores absolutos. Bom, se até 50 gramas é considerado uma dieta cetogênica, acima de 50 gramas é low carb. Até 150, 200 gramas de carboidrato. 150, 200 gramas de carboidrato seria considerado low carb. Então, Jussara, é complicado você estar escutando assim em rede social, por exemplo, aí você me confirma. Deve chegar muito paciente seu no consultório assim, Jussara, arroz não é low carb, né? Feijão não é low carb. Como se o alimento tivesse um rótulo, uma bandeirinha ali, seria low carb ou não. Comenta um pouquinho para mim em relação a isso. Sim. O alimento é low carb, não? Faz parte de uma dieta low carb? O que é isso? Não existe isso, né? Quando a gente pensa realmente no atendimento mesmo de consultório, o paciente ele já vem com uma bagagem para a gente de informação que ele viu na internet, que ele pesquisou no Google, ou Instagram, hoje tem muita informação que falando, né? Se você botar lá no Instagram, na lupinha, e pesquisar low carb, vai chover informação para você de N maneiras de raciocínio diferentes. Mas, na verdade, a gente vai entender realmente o low carb dentro da recomendação que a gente tem como embasamento, 130, 150, como você mesmo falou, pode chegar a 200, vai depender muito também dessa pessoa, de quanto ela consome de carboidrato, e a gente fazer essa redução até chegar a esse low carb para ela, né? Mas, quando a gente pensa no público de consultório, a gente já vai pensar naquela pessoa que vem realmente querendo uma mudança de estilo de vida, né? Então, o grande volume são pessoas que querem mudar e nem sempre a aplicabilidade de uma dieta cetogênica para a realidade daquela pessoa que faz uma atividade física regular, na maioria das vezes nem é de alto rendimento, ou que trabalha fora mais de 8 horas por dia, que tem filho, que tem marido, que às vezes estuda, não vai se adequar a uma dieta cetogênica, não vai ser adequado. E digo mais, Thiago, nem sempre ela vai tolerar também uma dieta low carb. Então, isso precisa ser muito bem estabelecido e conversado com o paciente quando ele chega, já definindo, né? Porque tem isso, não vim porque eu quero fazer dieta cetogênica, não vim porque eu quero fazer dieta low carb. E aí você tem que trabalhar aquela questão da desconstrução desse raciocínio e mostrar na prática, dentro da realidade de vida daquela pessoa, se ela vai ter capacidade de administração, tanto de tempo, de suportar fisiologicamente aquele tipo de protocolo. E na maioria das vezes, não suporta, tá? E a gente estava até conversando em off e eu te falei, né? Eu tenho 2 pacientes que fazem protocolo de cetogênica, mas não com via de emagrecimento, como via de tratamento metabólico, né? Necessidade fisiológica, patológica. Mas, no geral, não é um protocolo que de fácil aplicabilidade, que a pessoa realmente tem adesão
e ela consiga o efeito do emagrecimento, ela vai ter, que a gente já falou aqui diversas vezes por quê. Mais de adesão e aplicar como estilo de vida, nem sempre vai ser a melhor indicação, não. Bom, eu vou até pegar o gancho aí. Primeiro, vou falar, quem quiser saber quais são as indicações de uma dieta cetogênica, isso foi muito comentado na primeira live. Indicações de dieta cetogênica. Tem algumas, principalmente ali com doenças neurodegenerativas, processo inflamatório, né, epilepsia, convulsão em criança, tem algumas indicações. Distúrbios ali do metabolismo de carboidrato, do GLUT1, tem algumas situações, tá? Mas eu vou pegar o gancho da Jussara estava falando em relação a emagrecimento. Uma pergunta que eu deixei lá, Jussara, também na caixinha, para esquentar a live, era se de fato a dieta cetogênica maximiza. Isso é uma palavra importante. Se ela maximiza o emagrecimento, né? Se ela potencializa o emagrecimento. Curiosamente, no meu entender, de 90% a 95% das respostas, sabe o que eles responderam? Que sim. E sim, então a gente ainda vê, a gente ainda observa que tem muita confusão em relação a isso. Seja o leigo, seja o profissional. Seja o leigo, seja o profissional que ainda acreditam, é quase fé, que a dieta cetogênica realmente emagrece mais. Se fosse assim, todos os trabalhos deveriam ser constantes, né, e concordantes entre si, os bons trabalhos, né? Os trabalhos clínicos, randomizados, controlados, crossover, longitudinal, deveriam ser concordantes entre si. Olha só, quer emagrecer, tem que fazer cetogênica. E a gente não vê isso. Então, na realidade, o que acontece? Essa foi uma pergunta que eu deixei lá. Maximiza o emagrecimento? E a grande maioria disse que sim. E aí, sabe por que eu acho que eu tento entender o porquê dessa confusão? Sempre tentei entender. Né? Olhar o lado de quem está respondendo isso, para não responder com fé e nem com modismo, com ciência. Né? A gente tem que dividir aqui. Então, o que acontece? No início aqui da live, se vocês forem lembrar, olha o que eu falei. A gente tem 2 substratos energéticos principais, carboidrato e lipídio. Numa dieta cetogênica, o carboidrato acabou. O que eu oxido mais? O que eu metabolizo mais? O tal da queima da gordura. Eu tenho que queimar gordura. E aí, esse raciocínio pontual, pequeno, que é muito pequeno comparado ao fluxo metabólico dinâmico de um organismo complexo, como é o ser humano, a pessoa pega assim, olha só, tá vendo aí, Thiago? Você acabou de falar, queima mais gordura, acabou, emagrece mais. E aí, como que eu tiro esse nó da pessoa? Só acabei de dizer que, de fato, você queima mais gordura porque não tem carboidrato. E aí, os defensores ainda das dietas low carb ou até cetogênica extrema, se apegam nesse ponto. Cara, você faz mais lipólise, você queima mais gordura, tem um modelo teórico, né? O carboidrato aumenta a insulina, e a insulina é lipogênese, logo, olha o pulo do gato agora, imenso, logo engordo. Que até aí estava certo, o carboidrato aumenta a insulina? Está certo. A insulina tem um perfil lipogênico? Certo. Logo eu não emagreço, aí você errou. Você deu um pulo gigantesco. Só um pulo gigantesco. Aí você errou. Então o que você tem, e aqui na live eu tenho que explicar de uma forma mais simples, né? Mais palatável, sem entrar muito a fundo na bioquímica, mas é simples de fato. Né? Então, quando você veja assim, você me diz que na dieta cetogênica você aumenta a queima da gordura, bato palma, você está certo. Mas por que você também não fala o outro lado do balanço energético? Por que sempre omite o outro lado do balanço energético? Qual é o outro lado do balanço energético? É o que você ingere, é o que você come. Então, uma dieta cetogênica, em princípio, ela não está dizendo se é hipocalórica, ou se te induz um balanço energético neutro, ou se ela é hipercalórica. Ela não está te falando isso. Está te dizendo que ela induz produção de corpos cetônicos pela restrição do carboidrato. Então, se ela for hipoenergética, com balanço energético negativo, de forma crônica, semanas, meses, vai te levar a emagrecimento. Com certeza vai te levar a emagrecimento, como qualquer outra levaria. Aí, daqui a pouco, a Jussara vai ter que me falar em relação à aderência, um monte de coisa. Ela pode te dar mais saciedade no início? Pode te dar mais saciedade no início. É em todo mundo que ela dá mais saciedade? Não, não é em todo mundo. Mas aquela pessoa que dá uma saciedade espontânea, talvez ela comece a comer menos. E tem experimentos assim, que você, na verdade, o pesquisador ele não fala qual é o propósito do artigo, do experimento, e ele fala, você pode comer o que quiser, mas tira o carboidrato da tua vida, como que você quiser. E tenta avaliar se está dando saciedade espontânea. Essa pode ser uma vantagem. Saciedade espontânea na vida real, você consome menos comida e aí pode gerar um déficit energético.
Mas voltando à questão do equilíbrio energético, o pessoal só fala o lado da balança, da lipólise que está acelerada. Ok. Mas se você agora tiver com superávit calórico, você está comendo gordura, gente. Uma dieta cetogênica clássica, 60%, 70%, 80% é gordura. Gordura. Gordura é aquele alimento que tem esse volumezinho aqui, volumezinho pequenininho, com a densidade energética grande. Eu falei na live um punhadozinho assim, ó, aqui da minha mão, um punhado assim, de oleaginosa, castanha, que é cetogênica, né? Cetogênica, não estimula insulina, cheia de gordura boa, ok. Mas são 600 calorias ali, 700 calorias. Fica beliscando isso aí o dia inteiro para ver se você vai conseguir emagrecer, mesmo que não dê pico de insulina. Claro que não, porque apesar da lipólise estar acelerada, a lipogênese também está. A lipogênese também está. Está chegando muita caloria de lipídio. E aí é um fluxo. Não adianta olhar só a lipólise, ou a lipólise, na verdade, é a oxidação completa da gordura. Você tem que ver no mínimo os dois lados da balança. A lipólise e a lipogênese. Isso médio e longo prazo. Não adianta também ver agudo, no momento, no dia. De meio-dia às 5 eu fiz mais lipólise, sei lá, isso não. Olha, médio e longo prazo. Balança energética é fundamental. Balança energética você não consegue calcular com precisão no consultório. Tá? Mas ele existe. Por mais que você não conte caloria, de fato nem precisa contar, na grande maioria das situações, ela está ali embutida. Isso é termodinâmica. Ela está ali embutida, não tem jeito. Existe um fluxo de nutrientes e um fluxo energético. Tá? Se você tiver em superávit, você vai ter que estocar. E o estoque no seu organismo é na forma de triacilglicerol. Se você tiver um déficit calórico, você vai ter que tirar em algum momento desse fluxo dinâmico que é o seu organismo. Em algum momento você vai ter que tirar do estoque. Sabe qual é o estoque? É o triacilglicerol. Você vai ter que tirar de lá para bancar a maior demanda. E está tendo porque você não está consumindo o quantitativo de energia satisfatória. Então isso é facilmente observado. Tá? Então não precisa de grandes explicações bioquímicas, metabólicas. E o que a gente tem visto, só para completar essa minha fala, tá, Thiago, você está falando da boca para fora. Não, tem uma literatura gigante. Uma literatura gigante no tema, comparando diferentes tipos de dieta, não só em vida livre, que pode ter essa limitação, que você não consegue controlar se o ser humano, de fato, está consumindo aquilo que foi proposto, mas tem estudos bem controlados em gaiolas metabólicas, que são chamados, estudos do Kevin Hall, por exemplo, ou estudos até com pacientes hospitalizados, que é muito mais bem controlado do que ele de fato come. E aí você observa que variando, olha que curioso, gente, variando carboidrato e lipídio, mas mantendo a proteína igual, isoproteico, e sendo isoenergético, variar carboidrato e lipídio em diferentes faixas, parece que pelo menos no curto espaço de tempo, curto, médio espaço de tempo, meses, onde a grande maioria dos estudos são trabalhados, pesquisados, é difícil você manter isso por anos, não tem diferença. Não tem muita diferença ou não tem diferença para o emagrecimento. Então, quando, por exemplo, o cidadão que vai no consultório da Jussara, do dia a dia normal, né, vem comendo muita porcaria, muito fast food, e ele quer reduzir o total de energia que está consumindo, começar a comer um pouquinho mais de qualidade, que é fundamental a qualidade, não adianta só falar em número de macro, né? Tem que falar o que de fato ele está consumindo, enfim, essa é uma outra história. Mas o que acontece? Ele reduz um pouco o carboidrato porque ele tem que ter uma restrição energética em algum grau, talvez de 500 calorias por dia, mas ele tem que ter uma restrição energética. Aí ele vai tirar da onde? Ele só pode tirar do carboidrato e da proteína do lipídio, assumindo que não está bebendo muito, né? O etanol também gera caloria. Mas enfim, carboidrato, proteína e lipídio. Ele tem que tirar de algum lugar. Ele vai tirar do carboidrato normalmente. Sabe por quê? Porque normalmente ele vem consumindo muito carboidrato. Muito carboidrato. Então ele vai tirar dali. Mas ele não está tirando carboidrato porque o carboidrato engorda, porque o carboidrato dá pico de insulina. Nada disso. Ele vai tirar dali porque ele tem que tirar de algum lugar, está em restrição energética. Ele tem que valorizar agora, aumentar um pouquinho que seja, aquele macronutriente que é fundamental para reter massa magra durante o processo de emagrecimento, junto com o treinamento de força. Né? Aquele nutriente que é fundamental para aumentar um pouquinho também, nada estratosférico, mas um pouquinho o efeito térmico do alimento, que nada mais é aumentar um pouco o gasto energético para digerir e absorver e o metabolismo pós-absortivo desse macronutriente, e quem sabe dar um pouquinho mais de saciedade. Que macronutriente é esse? É a proteína. Então eu tenho que reduzir um pouco o total de caloria que eu estou consumindo e gastar um pouco mais também, né? Se mexer um pouco mais, não só na academia, mas no dia a dia, passear com o cachorro, andar de escada, não pegar elevador, essas coisas todas, para gerar um balanço energético. Tem que jogar favorável a você. Se mexer mais e tentar dar uma limitada na comida. E aí você restringe um pouco essa caloria total
Tirando o carboidrato, aumentando um pouco a proteína. Eu não vou tirar o carboidrato para aumentar lipídio. Eu não vou zerar meu carboidrato para aumentar lipídio a 70%, 80% e virar cetogênica. Não precisa. Você até pode, mas não precisa. Então essa é uma informação que tem que ficar clara, que estava lá na caixinha, né, do histórico. Cetogênica maximiza o emagrecimento? Não, não maximiza. Posso emagrecer com a cetogênica? Pode emagrecer com a cetogênica com qualquer outra. Vai ser sustentável? Depende do teu estilo de vida. Para a maioria das pessoas, é necessário fazer isso? Necessário como tratamento dietoterápico? Creio que não. Existem pessoas fora da curva que gostam, curtem? Óbvio, como qualquer coisa. Mas a gente tem que pensar fora da caixa. Principalmente aqui o graduando e o graduado na área da saúde. Necessidade não há. Não precisa ir na modinha. Sim. E sabe o que me preocupa muito quando a gente pensa nessa retirada um pouco elevada, né? Bem elevada, na verdade, né? Do carboidrato, quando a gente pensa na cetogênica, é o terrorismo nutricional mesmo. O paciente já chega lá no consultório querendo zerar carboidrato. Já deve ter ouvido falar disso, né? Não, porque eu estou zerando carboidrato. Primeiro que ninguém consegue zerar 100% o consumo de carboidrato, né? Não é quase impossível fazer isso, zerar 100% carboidrato. Mas é realmente terrorismo nutricional em relação ao carboidrato. As pessoas começam a ter um terror do consumo dos alimentos naturais que não pode consumir. Não, porque eu não consumo mais arroz, eu não consumo mais macarrão, eu não como mais feijão, eu não como mais batata doce, eu não como mandioca. Então come o quê? Então... Ele está feliz? Não, na maioria das vezes não, com certeza, não tem como. Mas aí, quando a gente vai fazer uma... Você faz a anamnese, né, pergunta sobre o hábito da vida e tudo, a gente consegue perceber claramente que as pessoas conseguem ter esse embate, essa aversão aos alimentos naturais, que são ditos vilão dentro do próprio protocolo da dieta cetogênica, e às vezes até dentro do protocolo da low carb, mas só que eles comem biscoito recheado, vão para rodízio de pizza, vão para comer consumo de fast food refrigerante, enfim, isso não tem medo, mas a comida começa a ser o vilão. Isso é o mais preocupante, né? E eu acho também a nossa missão enquanto profissional da saúde, enquanto nutricionista, é a gente desmistificar isso, né? O protocolo da cetogênica é eficiente para emagrecimento? Mas ele é sustentável na maioria dos casos? Obviamente que não, né? Assim como a estratégia do low carb também é eficiente para o emagrecimento. Mas é o que eu sempre digo, o que vai fazer você realmente ter um emagrecimento definitivo é você mudar o seu estilo de vida, é você realmente aprender a comer. É você saber que você pode sim comer o seu arroz, que você pode comer o seu macarrão. E aí você vai até aprender a comer a sua pizza e você vai ter emagrecimento. Muitas das vezes o que falta é o próprio profissional encorajar o paciente que está lá na frente, cheio de dúvidas, cheio de terrorismo nutricional, porque ele viu a blogueira falando, ou viu até outro profissional nutricionista também, que adota, né, a teoria das dietas mais restritivas, que falou e ele acreditou. E a nossa missão, sim, recuperar a ideia que é o alimento, é a comida de verdade, que de fato vai trazer a necessidade nutricional fisiológica para esse corpo, para ele poder fazer sim uma atividade física de alto rendimento ou não, para ele ter estilo de vida, para ele fazer as atividades básicas como trabalhar, cuidar da família, de uma maneira sustentável. Eu acho que o que falta é isso, é as pessoas entenderem que é o sustentável que vai ser a melhor indicação, sabe? É aquilo que é sustentável para você, aquilo que é sustentável para mim, porque é aquilo que você faz, que você consegue ter de fato a constância, levar aquilo como estilo de vida, tanto alimentar como prática de atividade física, que você vai conseguir realmente ter o emagrecimento, tendo déficit de caloria, porque para qualquer tipo de emagrecimento vai precisar sim ter déficit de caloria de alguma quantidade, mas isso não necessariamente a pessoa vai precisar zerar carboidrato. Eu acho que muitas das vezes essa falta de informação que levam também as pessoas a acreditarem no protocolo A, B ou C como o melhor e que na verdade a gente sabe que não existe o melhor ou pior. Todos podem ser aplicados
de uma maneira diferente, né, como estratégia nutricional, como via para tratamentos de patologias, sim, né, por exemplo, diabético, ele pode sim ser muito bem beneficiado com uma dieta low carb ou até mesmo cetogênica, vai depender do tipo de diabético que a gente está falando, né, mas para uma população em geral, não precisa, essa que é a verdade, não precisa. Vou até pegar o gancho que você falou aí, Jussara. Você falou assim, parece que talvez esteja faltando informação. Eu acho que tem até muita informação, desinformação, falta conhecimento. Eu acho que está faltando o pessoal também, um pouco, vou fazer o papel do advogado do diabo, né? O profissional estudar metabolismo. Tem que estudar metabolismo, senão só fica propagando, né, em verdade, vamos colocar assim. E de novo, gente, para quem está nos assistindo aqui, eu, Jussara, ninguém defende ou odeia ou ama a dieta B ou C. Eu não tenho nenhuma dieta de preferência. Eu não tenho nenhuma dieta que eu, quando eu vou dormir, eu boto ela do lado do meu travesseiro e fico embalando ela. Isso não existe. Eu estudo fisiologia, eu estudo bioquímica, tentando aplicar na prática. Eu estudo mapa metabólico, tentando aplicar na prática. Então, não tenho dieta de preferência. Tá? Não tenho dieta de preferência. Mas, às vezes, a gente tem que bater de frente com algumas situações que você vê sendo propagadas, que na sua opinião, na minha opinião no caso, tudo que a gente vem estudando e dos posicionamentos, dos artigos que eu leio, né, não bate. Né? Por mais que o cara seja famoso aí na rede social, paciência, problema. Não tenho problema com isso. Tem que me mostrar evidência científica. Então hoje é muito falar, a gente está em dezembro, está indo para o verão agora, né, Jussara? Vamos entrar no verão. Você já viu quantos já estão começando a fazer tudo que é jejum? Sim, com certeza, o consultório está cheio de gente querendo fazer protocolo para agora, que a gente tem aí 22 dias para o ano novo. Não vai e é um rótulo que leva, é um jejum, leva-se um rótulo, é jejum. Eu tenho até dificuldade de dizer que é um jejum, né? É até difícil. Pelos protocolos eu sei, mas, né, a cabeça de bioquímico aqui no caso, né? O que é jejum? Uma pergunta simples, mas difícil de responder simultaneamente. Qual é o marcador, qual é o parâmetro que você avalia se Jussara está agora em jejum? Jussara está em jejum? Não sei. O que eu avalio nela para saber se ela está em jejum? O que eu avalio no Thiago para saber? Eu tiro o sangue, eu avalio qual é o metabólico. Se for corpos cetônicos, eu só estou em jejum daqui a 2 dias. Se for por um cirurgião gástrico, o jejum dele, talvez com 6 horas da última refeição, ele já pode fazer cirurgia. E para ele o jejum ele já está bom. Tá? Então tem muita coisa aí que a gente tem que desmistificar. Estou pensando em fazer até uma live sobre jejum mais para frente um pouco. Tá? Então é isso, a gente tem que desmistificar essas coisas. Né? Outra coisa que às vezes me perguntam é assim, Jussara, corpos cetônicos aceleram o metabolismo? Já escutou essa? Já. Corpos cetônicos acelera o metabolismo? Antes de você responder essa, peraí, que a gente só tem 15 minutos. Eu queria que a gente respondesse as questões que estão aqui na caixinha, aqui as pessoas interagindo. E a gente tem uma pergunta boa aqui que também é em relação. Tudo bem a gente responder? Tá aqui, ó. Boa noite, professores. Posso fazer uma questão? Pensando em treinamento, geralmente para indivíduos muito adaptados, a administração da cetogênica poderia fazer algum benefício? Treinamento de quê? Ele está adaptado ao treino ou à dieta? Eu não estou lendo. Vou repetir para você então. Pensando em treinamento, e geralmente... De quê? Para treinamento de exercício, acredito eu, né? Aí muda. Ó, vou ler de novo para você então, Thiago. Pensando em treinamento, e geralmente para indivíduos muito adaptados, a administração de cetogênico pode trazer algum benefício? Treinamento de exercício físico, sim, com certeza. ProHealth, Raquel perguntando. Então, esse é um tema complexo, né? Mas se você for pensar, tem muito trabalho com dieta cetogênica e exercício físico, muito trabalho. Vou tentar assim, resumir mais. Físico, isso mesmo, ela acabou de botar aqui. Adaptação ao treino físico. Isso. Então, como eu estava dizendo, se você for pegar, por exemplo, até um tema que a gente tinha colocado aqui, atleta de endurance, né? Exercício físico, endurance. Endurance pode ser muita coisa, desde os 5 km até uma corrida de 24 horas. O que tem na literatura é o seguinte, e também depende de que atleta é esse. Pode ser um atleta de altíssimo nível, top de linha, pode ser aquele atleta amador, que é do segundo, terceiro pelotão, e pode ser aquele cara que está ali só para completar a prova. Isso faz toda a diferença.
faz toda a diferença da nossa análise aqui. Porque o que vai acontecer? Numa dieta cetogênica, né, onde você está privilegiando a tal da produção e a queima dos corpos cetônicos, e está queimando mais gordura, qual é o problema dela? Em relação à intensidade elevada com um atleta de alto nível. O problema dela é o seguinte, ela queima mais gordura durante a prova, o atleta consegue queimar mais gordura do que um cara carbodependente durante a prova? Sim, ok. Queima, está certo, adaptado. E é uma das adaptações da cetogênica. Qual é o problema disso? O problema disso é que ele não tem a capacidade de utilizar de forma tão eficiente quanto o carboidrato. Por N razões, N razões. E uma delas, mas é só uma, tem várias outras, é uma enzima que chama piruvato desidrogenase, PDH. PDH é uma enzima do fluxo glicolítico. Né? Na verdade, quando o piruvato entra na mitocôndria, é logo a primeira reação enzimática PDH. E essa enzima e várias outras, a expressão de glúteo, transportadores de glicose também, estão diminuídas quando você está muito tempo sem consumir carboidrato, que é a dieta cetogênica. Muito tempo sem consumir carboidrato. Então, existe um down regulation de todo o fluxo metabólico em relação ao metabolismo de carboidrato. E para o atleta de alto nível, numa intensidade elevada, o carboidrato consegue produzir mais energia, mais ATP do que a própria gordura. A potência para gerar ATP é maior do que a gordura. Então, numa demanda que você precisa de muita energia em função do tempo, e você só tem basicamente o metabolismo de lipídio, não vai funcionar muito. Então, isso que tem, claro que tem exceção de exceção, mas quando o exercício é bem intenso, não vai rolar. No ultramaratonista, ele não está nessa intensidade tão alta assim. Uma prova que leva 10 horas, 12 horas, 18 horas. Então, essa pessoa pode ser, tem não tanta de evidência científica, mas tem na prática, no dia a dia, cada vez mais maratonistas de ultramaratona, consumindo uma dieta cetogênica, indo muito bem. Porque a intensidade do esforço dele não é tão alta. Ele só tem que se manter ali o dia inteiro, por horas o dia inteiro. Então ele consegue sobreviver, vamos colocar assim, numa prova dessa, que é de resistência pura, né, numa intensidade mais leve, que privilegia a queima de gordura. E se ele é um atleta que tem uma capacidade de queimar essa gordura de forma mais eficiente, ele está bem. Tem uma outra coisa, Jussara, que está acontecendo cada vez mais para cá, que a gente tem que saber dividir bem, é a suplementação de corpos cetônicos, na forma de éster, suplementação. E aí é totalmente diferente de uma dieta cetogênica. Uma dieta cetogênica é crônica. São semanas em cetose para acontecer a cetoadaptação. Numa suplementação aguda, seja de MCT ou especificamente dos corpos cetônicos em si, o MCT é o triacilglicerol de cadeia média, que pode gerar corpos cetônicos eventual. Tá? Ou até ser oxidado diretamente como ácido gráfico de cadeia curta média. Ok. Tá? Mas a suplementação aguda dos ésteres de corpos cetônicos, ele aumenta os corpos cetônicos no sangue, pasmem, em 10, 15, 30 minutos, no máximo 1 hora. Você já está com uma concentração, dependendo da quantidade que você está consumindo, às vezes 20, 30, 40 gramas de corpos cetônicos, chega a 5, 6, 7 milimolar, que é a concentração que você consegue lá durante semanas de cetose. E aí você tem os corpos cetônicos elevados. Aí tem muita discussão na literatura se no exercício intenso, esses corpos cetônicos elevados de forma aguda, com carboidrato na dieta, com o fluxo glicolítico andando muito bem, o cara não está certo adaptado, são os corpos cetônicos agudos, se isso poderia de alguma forma melhorar. Eu peguei uma revisão sistemática para ler no tema, 2021, esse ano, né, e eles analisaram 16 artigos, bem controlados, segundo eles, segundo os critérios da revisão sistemática, 16. Dos 16, 10 não mostraram nem piora e nem melhora quando comparado ao grupo controle que consumiu carboidrato. 3 mostraram melhora e 3 piora. Então ele conclui que ainda está assim no abismo. Mas caramba, já são 16 trabalhos. Interessante. Uma coisa que você não pensaria alguns anos atrás. Suplementação aguda de corpos cetônicos, né? E olha que os trabalhos têm ali intensidade elevada. Às vezes é time trial, é contra-relógio, é tiro. Tá? Então tem de tudo, é um pouco misturado. Então, começa a abrir a possibilidade, mas não é uma dieta cetogênica. Dieta cetogênica Endurance tem também revisão sistemática do tema, tem uma publicação muito interessante em 2020 da principal autora no tema, que é a Louise Burke, né, 2020, mostrando que não vai funcionar com a dieta cetogênica no alto nível. Se o cara é o terceiro pelotão, está ali só para completar a prova, está andando, caminhando, conversa, esse cara pode fazer cetogênica se quiser, porque a intensidade dele está baixa. E aí a geração de energia a partir da gordura, ok. É uma possibilidade. Quando você pensa em esportes de potência, tem alguns trabalhos, por exemplo, com ginasta, tem um ginasta lá da Itália, um trabalho da Itália, né? Ginasta, onde você tem que perder peso. Isso é interessante, perder peso na balança.
o atleta de combate, mas o ginasta também. Então, se o cidadão consegue perder peso, mas não perde força, ele talvez consiga fazer os movimentos lá na argola, na prática dele lá da ginástica, até melhor. E isso foi visto por um pesquisador da Itália. Tem alguns trabalhos nessa linha, mostrando, até a revisão sistemática de 2021, que avaliou o Endurance, também avaliou esporte mais de força e explosão. E viram que força você não perde muito. É interessante isso, né? Agora, força é uma coisa, tá, gente? Hipertrofia é outra. Ganhos hipertróficos consistentes, com baixo carboidrato, no caso cetogênico, de forma crônica, eu acho muito difícil. Pode até conseguir, dependendo da situação, mas não vai potencializar. Se você está com uma dieta muito restrita em carboidrato, fica difícil você pensar em até treinar dia após dia, não um dia só outro, mas dia após dia, durante semanas e meses, de forma consistente, visando hipertrofia, treino mesmo, tá? Não é o treino que a galera vem fazendo hoje na academia, que é só ali para tirar selfie, zap, e caramba, só ficar ali filmando o cara e mandar e postar na rede social. Estou falando de treino pesado, dia após dia, sem carboidrato, uma quantidade mínima de carboidrato, eu acho que fica bem complicado, além das questões hormonais que podem variar também com uma dieta cetogênica que não vai favorecer o ganho de massa magra. Então, se lá no início, Jussara, para passar a bola para você, se lá no início eu falei que os corpos cetônicos, de certa forma, são anticatabólicos, e de fato são anticatabólicos no momento de restrição de energia, ou quando a proteína, que a proteína não precisa mais ser degradada para gerar glicose, via gliconeogênese, né, porque você já diminui a demanda pelo carboidrato, a gente já entendeu, os corpos cetônicos passam a ser fonte de energia, o que vai acontecer? O carboidrato também é anticatabólico pra caramba. Né? Os corpos cetônicos são muito bons, para evitar que a proteína... Se você der glicose direto, você também está evitando, né, essa rota metabólica da proteína que você não quer que ela pegue, gliconeogênese. É só dar o carboidrato que ele também é anticatabólico da mesma forma, ou até superior aos corpos cetônicos nesse sentido. Para quem perdeu a live 1, dá uma passada lá, porque a gente também falou de dieta cetogênica, né, Jussara? Plant-based versus Dr. Atkins, são duas coisas totalmente diferentes. Tá? Então, a plant-based também pode ser uma dieta, tudo bem, com restrição de carboidrato, nem precisa ser cetogênica, mas com restrição de carboidrato, pode ser muito bem obrigado, em termos até de um estilo de vida, qualidade de vida, ela tem muito fitoquímico, compostos bioativos, interessante. Diferente daquela que é da churrascaria, ou até a carnívora que está chegando agora. É cheia de gordura saturada, não tem uma fibra, não tem um micronutriente, não tem nada. Então essa, para a saúde, realmente não vai rolar. E nem para performance, na grande maioria das vezes. Correto, Jussara? É isso? Exatamente. Está vindo muito para plant-based, alguma coisa assim ou não? É mais ainda daquele bacon, carne e ovo. Exatamente assim. Não tem ainda muito essa ideia que a gente ainda tem que passar essa informação, né? Que ainda acha que a dieta cetogênica é baseada em carne e gordura do bacon, né? Não gordura insaturada das fontes de origem vegetal. Mas eu acho também que a nossa missão aqui também, com da Bioquímica Mesa e tudo, é realmente trazer esse conhecimento básico para atendimento, né? Fazer com que as pessoas realmente entendam que é importante a gente saber da teoria, né? Da parte, pelo menos a básica, fisiológica, bioquímica, para aplicabilidade, sim, no atendimento de consultório. A gente precisa entender a parte metabólica da consequência que aquilo vai gerar no nosso paciente, né? O efeito rebote. Quando a gente falou também na live 1 sobre as consequências, os efeitos colaterais da dieta cetogênica. Isso precisa ser explicado também, né? Passada essa informação, porque muitas das vezes só vê talvez o benefício do emagrecimento rápido, que nem a gente já viu que nem é emagrecimento de gordura no primeiro momento, é água. Então, mas que ele vai sofrer consequência fazendo adesão também desse protocolo. E outra coisa, a gente não está aqui dizendo que é ruim fazer cetogênica, que não é um protocolo viável. É viável para quem suporta fazer o protocolo da maneira que ele deve ser feito corretamente. Não é sustentável para todo mundo e, de fato, não são todos que conseguem, né, fazer a aplicabilidade desse protocolo. Eu mesmo no consultório não utilizo desse como uma estratégia primordial para emagrecimento. Existem outros métodos mais viáveis e sustentáveis, né, outros protocolos, que são bem mais viáveis e sustentáveis pelas pessoas de vida normal, né, Tiago?
que fazem atividade física, que têm família, que trabalham fora, às vezes muito mais de 8 horas, né? Não é, 8 horas é um trabalho, mas até o transporte até o trabalho, até chegar em casa, enfim. Eu acho que é isso. A gente tem 2 minutos, Thiago, para Bom, completar aí. então só para lembrar aqui, é que todo mundo já sabe, né? Mas várias pessoas podem estar nos assistindo, até depois, porque vai ficar lá no feed. Você já bem falou, gente, perder peso na balança não é emagrecimento. A gente está falando agora por leigo, tá? Perder peso na balança não é necessariamente emagrecimento. Numa dieta cetogênica, como a Jussara bem falou, a gente reduz o conteúdo total de carboidrato na forma de glicogênio. Isso tem um peso, até porque o carboidrato, para cada grama de carboidrato no nosso corpo, ele retém de 2,5 a 3 gramas de água. Então você acaba desidratando de forma rápida e isso reflete o peso na balança. Tá? A maioria dos trabalhos também comparam a dieta A contra a dieta B durante 3, 6 meses. 3, 6 meses é muito pouco, porque ainda está na fase ali que você está motivado, você está fazendo a dieta. Quero saber daqui a 1 ano, 2 anos, se ela ficou, né, como estilo de vida de fato. Então, a maioria dos trabalhos que compara high versus low carb é com 3, 6 meses, e aí até a questão do peso na balança realmente fica melhor para a dieta cetogênica, questão do peso, que pode servir para atleta de combate, a noiva que quer entrar no vestido de noiva daqui a 2, 3, 4 dias, aí tudo bem. Tá? Então tem muita informação, tenho certeza, sabe, que a bioquímica salva, que o metabolismo salva, e a gente tem que cada vez mais aprofundar e levar isso sim para a graduação do consultório. No consultório é o local que você tem que dar aula de metabolismo para o seu cliente. Dar uma aula de metabolismo para ele entender a prescrição. Tá? Então eu, na minha parte, estou acabando aqui para você poder finalizar. Vou dar boa noite para todo mundo, agradecer e marque a gente lá no da Bioquímica Mesa que outras lives virão nesse sentido aí para esclarecer o público, tá bom? Obrigado. É isso, gente. Eu também quero agradecer por vocês estarem aqui, quem ficou aí com a gente até agora, né? E mais uma vez, a nossa missão aqui realmente é esclarecer dúvidas que talvez, e protocolos também, né, alimentares, como o Thiago já falou, está pensando aí numa próxima live falar sobre jejum. E é desmistificar mesmo, trazer informação correta, baseada na ciência, né? Não somente no achismo que a gente acha que é melhor. Não, não é o que a gente acha, é o que tem que ser. Né? É o que foi pesquisado, o que foi testado. Essa é a nossa ideia, tá? Eu quero agradecer, Thiago, foi ótimo essas 2 lives, né? Vai subir lá para ficar salvo aí no nosso IGTV e depois vai para o YouTube, tá? É isso, gente. Boa noite a todos. Obrigada a todos. Obrigada, Thiago, mais uma vez. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. E aí, Rogério, Flávia Sobreira. Obrigado, Rogério, Flávia. Tamo junto. Foi com a gente até agora. Todo mundo aí. Beijo, obrigado. gente. Até a próxima. Tchau.